Depois de parecer estar tudo acertado com o Botafogo, o técnico português Vasco Matos resolveu ficar no Santa Clara e a saga do Fogão continua. Pois é, gente, chegaram a fazer até memes desse tal de Vasco aí, queria treinar o Botafogo, uma coisa meio esquisita. Um treinador que parece ser promissor lá em Portugal, mais um, né, já que a escola portuguesa talvez seja a melhor no momento de técnicos e os brasileiros estão indo atrás deles. Mas depois de estar tudo praticamente encaminhado, fechado, pelo menos via imprensa, o treinador vascaíno, aliás, o treinador português, decidiu ficar no Santa Clara lá de Portugal, que é um time que está fazendo uma boa campanha, né? E ele tem feito um bom trabalho lá. E com isso a saga do Botafogo, do John Textor, continua. E segundo essa reportagem aqui do GE, você vai ver que a cronologia de como o Botafogo começou essa saga de buscar um novo treinador e só levou não. Como é que pode um time que é atual campeão brasileiro e atual campeão da Libertadores e vai jogar o novo Super Mundial, não tem treinador, tá levando não? Vamos dar uma olhada aqui. E o título diz assim, ó, Botafogo acumula fracassos na busca pelo novo treinador. Veja a cronologia. O clube encaminhou a contratação de Vasco Matos, mas reviravolta na madrugada desfez negócio. O Alvinegro já conversou com pelo menos 7 técnicos nos últimos 47 dias. Eu não me lembro de verdade de nenhum time que tenha acabado de ser multicampeão, no caso brasileiro, da Libertadores, e que vai ter uma competição e que vai dar muito dinheiro, e é um time que tem um elenco recheado, e é um dos favoritos ter levado tanto não de treinadores, né? Óbvio que aqui foram conversas, John Textor também não vai sair contratando assim os caras fazem uma contraproposta também, isso acontece na negociação. E a pergunta que se faz é o que fez ele, que convenceu ele a ficar no Santa Clara e não vir treinar o Botafogo, hein? Será que foi essa questão dos técnicos brasileiros não pararem? Será que tem a ver com, sei lá, o cara quer pegar mais experiência ainda lá para depois resolver fazer um trabalho fora? Será que tem a ver com a família que prefere ficar lá na Europa do que vir aqui para o Rio para treinar o Botafogo? Eu não sei, né? Tem muitas coisas aí que vão se clarear aí ao longo do tempo, porque com certeza lá em Portugal vão apertar ele para ele poder falar, né? Porque a questão de dinheiro, John Textor é um cara que não tem um pouco dinheiro, né? Matos é mais um entre vários nomes procurados pelo clube. E aí o GE, o Globo Esporte, fez uma cronologia das conversas do Botafogo com treinadores. E isso é algo que tem chamado bastante atenção, né? Então, deixa eu adiantar aqui pra gente ver. Aqui tá a foto do Vasco Matos. E olha só, no dia 3 de janeiro, algo que todo mundo já sabia que ia acontecer, aconteceu. Botafogo anuncia a rescisão de Arthur Jorge. Contratado em abril de 2024, aqui conta a história dele que conquistou a Libertadores e o Brasileiro. Ele aceitou a proposta multimilionária do Al Rayyan, do Catar, isso todo mundo já sabia. Só que no mesmo dia, no dia 3, o John Textor do Botafogo fez uma proposta pelo André Jardine, que está fazendo uma ótima campanha lá no América do México. Se não me engano, ele é bicampeão mexicano, que não é algo muito fácil de conquistar lá no México não, tá? O Jardine foi um dos entrevistados pelo John Textor e era o favorito para a posição deixada por Arthur Jorge. Isso no dia 3. Então rolou aquela entrevista, né, do manda-chuva do Botafogo com o André Jardine, mas parece que essa conversa não foi muito boa, porque 2 dias depois, no dia 5, o André Jardine decide seguir como técnico do América. E aí, o André Jardine deu uma entrevista no Desembarque Cidade do México e informou sua permanência no América. Não se sabe ainda o porquê, né? E aí, alguns dias depois, no dia 11 de janeiro, o Botafogo estreou no Carioca com o Carlos Leiria, né, que é o técnico do Sub-20. E ele ficou lá até há pouco tempo, até alguns jogos aí. Ele foi treinador do jogo Flamengo e Botafogo. E ele estreou com a derrota para o Maricá, eu fui nesse jogo. E aí, no dia 14, alguns dias depois, o elenco principal se reapresenta sem um treinador definido. Mas isso já aconteceu outras vezes com o Botafogo do John Textor. Porém, no dia 17, eu estou gravando esse vídeo no dia 20 de fevereiro, no dia 17 de janeiro, o Vasco Matos, que é esse treinador português de Santa Clara, ele entrou na mira do Botafogo do John Textor e foi entrevistado pelo manda-chuva John Textor. Deixou uma boa impressão e entrou na lista dos possíveis técnicos. Porém, o Botafogo não fez nenhuma proposta oficial no dia 17 de janeiro. E aí, 3 dias depois, o Textor, né, entrevistou o Paulo Fonseca, que é o treinador também português, que chegou a treinar no futebol italiano. O Flamengo chegou a fazer uma sondagem por ele na época que ele estava na Roma, porém o Flamengo acabou fechando com o Paulo Souza. O Paulo Fonseca ele foi para o Milan e agora ele fechou com o Lyon, ou seja, o Lyon do John Textor, né? Então a entrevista do Textor talvez tenha sido para os dois times, Botafogo e para o Lyon, que isso deve ser um argumento que o Textor está tentando usar para contratar aí
algum treinador, né? Um dia depois o Textor dá uma entrevista, minimiza a situação e segue a busca do Botafogo. No dia 27, olha só quem surge como opção, hein? Tata Martino, mas descartou o trabalho no Brasil. Treinador argentino, aquele que já treinou o Barcelona, do Messi e tudo mais. Mas ele descartou, já está com uma idade ali, não quer se arriscar muito aqui no futebol brasileiro. Porém, 2 dias depois, no dia 29 de janeiro, quem entrou na mira foi o espanhol Rafa Benítez. E ele foi entrevistado e surgiu como favorito. Mas informou pouco tempo depois que não deseja trabalhar no futebol brasileiro. Rafa Benítez é aquele que já treinou Liverpool, já treinou Chelsea, já foi campeão da Champions League, uma série de coisas, né? Mas aí ele descartou e vida que segue. Entramos em fevereiro, Botafogo ainda sem treinador, jogou a Supercopa, perdeu para o Flamengo. No mesmo dia, o John Textor conversou com o Tite, mas o treinador Tite, pode crer, que acabou de treinar o Flamengo, descartou, ou seja, não quer trabalhar no Brasil. Exatamente isso, o Tite, cara, que estava no Flamengo, descartou a possibilidade, que não recebeu nenhuma proposta da Europa, por exemplo, ele descartou a possibilidade de treinar no Brasil. O ex-treinador da seleção brasileira foi descartado por Textor no momento da saída de Arthur Jorge. Aí um mês depois ele foi lá conversar com o Tite, mas o treinador gaúcho, né, o Tite decidiu trabalhar fora do Brasil. Até agora nada pro Tite, hein? Alguns dias depois, no dia 6 de fevereiro, o Textor se reuniu com mais um treinador, agora o italiano Roberto Mancini. Isso mesmo, Mancini, aquele treinador que estava aí sob o comando técnico da Itália, foi campeão da Eurocopa, porém ficou de fora da Copa do Mundo 2022. Os dois se encontraram pessoalmente na França, mas parece que eles já haviam conversado antes, talvez por chamada de vídeo, não sei, né? O perfil vencedor e experiente do Mancini, que comandou as seleções da Itália e da Arábia Saudita, né? É considerado ideal, mas o negócio não foi adiante. O que será que aconteceu? Por que melou essa negociação entre o John Textor e o Roberto Mancini, que parecia ser o melhor nome até então, né? Tá ele aqui com a camisa da seleção italiana. Aí no dia 12, o Leiria comandou, o Botafogo perdeu o clássico para o Flamengo, foi esse jogo que eu falei para vocês. E no dia seguinte, o clube anunciou o retorno de quem? Do Cláudio Caçapa, aquele mesmo Caçapa que tá lá no Lyon, né? Que é o auxiliar técnico permanente, não do Botafogo, mas sim do grupo todo, da Ronde aí do John Textor, né? No dia 18, 2 dias atrás, né, o Botafogo encaminhou a contratação do Vasco Matos. O clube acertou a forma de pagamento com Santa Clara e recebeu o aceite do treinador. Porém, ontem, dia 19, na madrugada, né, de 18 para 19, o acordo com o Botafogo é desfeito e o Vasco Matos vai permanecer no Santa Clara. O que será que está acontecendo nessa negociação? Será que o americano perdeu aí o time das negociações? Será que ele está querendo muito, oferecendo pouco? Né? O que será que está melando essa contratação do Botafogo, que é o atual multicampeão brasileiro, que é o time do momento? O que será? Escreva aqui embaixo sua opinião nos comentários. Se gostou do vídeo, te peço, deixa aquele like esperto. Também, se não conhece meu canal, se inscreva aí, pelo amor de Deus. Ativa o sino das notificações, coloque em todas. E assim você vai receber todo o conteúdo que eu for postar aqui no Planeta Futebol Clube. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Valeu e até a próxima.